Fala pessoal, como vocês estão? Tranquilos? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E no vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o que aconteceu esse final de semana, eu acho. Hoje é segunda-feira, né? No dia que eu tô gravando. Mas aconteceu o final de semana com o Toguro, que aconteceu um acidente e acabou que, infelizmente, o motociclista bateu no carro dele e ele acabou falecendo. E o Toguro, ele tava se pronunciando hoje, que aconteceu no final de semana, aí ele ficou quieto e se pronunciou agora. E aí eu queria comentar um pouco sobre a forma que ele pronunciou, que faz muito sentido trazer um pouco desse pensamento para sua vida, sabe? Porque coisas boas, como eu já falei várias vezes, vão acontecer e coisas ruins também. E faz parte da vida. Acontece. Às vezes, a coisa ruim que vai acontecer com você não chega perto com a coisa ruim que aconteceu com o Toguro, por exemplo, que acabou matando a pessoa. Mas a sua pode ser uma coisa mais banal, entre aspas, assim. Você não conseguir, sei lá, beber mais Coca-Cola. Um exemplo. Mas coisas ruins vão acontecer. O Toguro pegou e fez um comunicado no Instagram que eu achei muito válido. Ele falando sobre o que ele faz depois, né? Que quando acontece alguma coisa com ele, a vida dele continua. E as pessoas, muitas das vezes, elas julgam ele por conta disso. E aí ele dá o exemplo dele, que a mãe dele morreu. Ela morreu 11 horas da manhã e 2 horas da tarde ele estava na academia. E ele estava explicando por quê. Porque senão ele acaba surtando. Ele acaba tendo vários problemas. E ele conhece bem o corpo dele, ele sabe que ele fica, sei lá, pensando muito mais no que aconteceu, sabe? E é aquele negócio, quando você fica pensando sobre alguma coisa, essa coisa fica na sua cabeça muito, sabe? E ela acaba trazendo muitos malefícios. Se é algo ruim que aconteceu, você fica pensando, pô, vai fazer alguma coisa pra poder melhorar. E isso é uma coisa que ele já faz consciente ou inconscientemente. Sem falar que ele falou assim que muitas das vezes as pessoas acabam julgando ele porque ele foi pra academia depois que a mãe dele morreu. E tipo, tudo bem que são pessoas e pessoas, cada um é de uma forma, mas ele não tá errado de ir fazer alguma coisa pra ocupar a cabeça dele, pra ele não ficar pensando, porque a vida dele continua. Só porque aconteceu uma coisa ruim com a família dele, no caso a mãe dele, não quer dizer que a vida dele parou. E isso eu trago pra mim mesmo. Quando eu sofri um acidente, eu poderia muito bem ficar chorando, deitado, de ai não, não vou poder mais esticar o braço, não vou poder fazer não sei o que. Nossa, eu tava tão bem, minha vida tava tão boa e agora eu vou voltar pro zero. E não, mano, isso coisas que aconteceram. E tem uma frase do estoicismo que acho que foi Cínica ou Marco Aurélio, que fala basicamente assim: eu peguei aqui uma cola pra poder ler, que é: que conselho devo te dar? Não. Isso é o que você deve dizer. Certifique-se de que minha mente será capaz de se adaptar a tudo o que acontecer. E é realmente isso. A sua mente vai se adaptar de alguma forma. Pode ser uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, eu não consigo esticar o braço. Pô, é um bagulho totalmente diferente pra mim. Tudo bem que não é comparado sei lá, uma pessoa que não tá andando mais, mas é a minha realidade. E o que que eu posso fazer com essa realidade? Não adianta ficar só chorando, reclamando ou qualquer coisa do gênero. Deixa eu fazer alguma coisa que se adeque a essa realidade nova. E, por exemplo, o Toguro, sei lá, minha mãe morreu. O que que eu posso fazer pra me adequar? Porque a vida continua. Infelizmente eu não tô mais com ela, mas a vida continua. E eu sei que isso é triste, isso daí é difícil muitas das vezes. Mas é realmente, essa é a verdade. A vida continua. Pode acontecer várias coisas, mas a vida continua. Eu poderia ter morrido e pra minha mãe a vida dela ia continuar, tá ligado? E aí? Eu sei que é muito difícil falar dessa forma, sabe? Eu sei que é muito difícil você pensar dessa forma também. Porque é algo que a gente fica apegado, sei lá, os sentimentos também se apegam a isso e tudo mais. Mas a vida continua. Ela vai continuar girando e acontecendo as coisas. Entende? Então, ele falou isso, e na hora que ele falou sobre as pessoas que vão acabar julgando ele, é muito verdade, sabe? As pessoas vão querer jogar sempre. Primeiro que começa que as pessoas não param de falar sobre problemas ou sobre fofocas. Ah, aconteceu tal coisa com fulano. Não, se fosse comigo eu faria tal coisa. Porra, pelo amor de Deus, mano. Não fica se colocando um no lugar do outro. E aí a pessoa chega e... Aí, a mãe dele morreu 11 horas e o cara tá treinando 2 horas da tarde. Mano, você queria que ele fizesse o quê? Que ele ficasse depressivo jogado na cama?
pô, pelo amor de Deus, velho. E é muito incrível como as pessoas, nessas horas com os outros, elas viram o Einstein. Elas viram, sei lá, o Buda de, sabe, todas as respostas e tudo mais. Elas conseguem ver o futuro, o passado, e elas sabem a resposta de tudo. E que se não fizer o que ela faria, a pessoa é burra. Não, mano. Não é isso. Uma coisa é pensamento, no caso, a teoria. Outra coisa é a prática. Pô, se falasse isso pra mim sobre um acidente, eu ia falar, ah, não, eu ia fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Mas outra coisa é você viver o acidente. Então as pessoas pegam e elas simplesmente começam a dar palpite do que o outro tinha que fazer e que, mano, não é pra você dar palpite, tá ligado? Isso não tá acontecendo com você. Pega e dá uma força, dá algum apoio pra pessoa, tá ligado? Porque falar é super fácil, velho. Mas na prática, outros 500. Eu vejo isso na fisioterapia que eu faço. Por quê? Porque na fisioterapia, muitas vezes, óbvio que ninguém ele esperava se machucar ou, sei lá, dar alguma coisa no corpo e tudo mais. Porque geralmente a maioria das pessoas lá são pessoas mais velhas, então meio que é natural isso acontecer. As pessoas não esperam isso. E aí as pessoas chegam lá e elas acabam se fazendo de coitadas, mais coitadas ainda. E, ai, não sei o que, porque isso daqui aconteceu. Não, porque não sei o que, é muito horrível. E, tipo, a pessoa só não consegue, sei lá, esticar a perna. Só não consegue, porque a gente tá acostumado, né? E aí acaba sendo uma coisa besta, mas quando não tem, quando falta, é foda. Então, a pessoa fica lá e aí tem umas pessoas que acabam querendo competir de quem é mais fudido e começa a falar assim, tipo, sei lá, você não estica a perna? Ah, mas eu? Não, eu não consigo esticar as duas pernas e meu pescoço doía. E aí fica, tipo, competindo de quem se sofre mais, tá ligado? Quem é mais fudido. Mano, what the fuck, tá ligado? Em vez da pessoa sentar ali e fazer os exercícios, não, ela tá lá querendo falar quem é mais fedida. E você vê isso direto. Pessoas que poderiam estar focadas em ser melhor, em pegar a realidade delas, que é aquela ali agora, e tentar se adaptar àquela realidade. Mas não, a pessoa só quer ficar relembrando do passado. Não, porque, pô, se isso não tivesse acontecido, eu estaria fazendo X, Y, Z, fazendo H, eu ia estar fazendo M, N. A realidade é que ela não ia estar fazendo, provavelmente. Porque na hora que acontece alguma coisa, aí você começa a pensar nas coisas que você queria fazer e fala, não, eu estaria fazendo, mas provavelmente você não estaria fazendo por medo ou por qualquer coisa. Ou simplesmente porque você é um bosta. E isso me inclui, tá? Igual essa questão de gravar vídeos. Eu fazia algumas vezes, mas eu nunca dava tanto valor assim, pros vídeos, pro podcast e tudo mais. Mas depois do acidente eu quis dar mais valor. E aí eu poderia estar falando, ah, não, porque se eu tivesse de boa, se eu tivesse normal, não que esteja ruim, né, mas se eu tivesse normal, eu estaria fazendo mais vídeos, eu estaria fazendo não sei o que, tá fazendo X, Y, Z. Realidade que não, eu estaria dando as mesmas desculpas de sempre. Porque sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma desculpa. Não importa o que aconteça, você vai ter uma desculpa nova arrumadinha para aquilo. É natural do seu cérebro. Poderia estar dando uma desculpa de, ah, não, tô cansado, quero ficar deitado. Ah, não, acabei de voltar da fisioterapia, não quero fazer o negócio. Ah, não, gravo outro dia. Ah, quando eu tiver iluminação e não sei o que, eu faço, eu gravo. E aí começa a ser desculpinha com desculpinha, desculpinha. Então, tipo, só do fato do Toguro pegar, fazer isso inconsciente ou inconscientemente, a realidade dele, que, porra, por exemplo, a mãe dele morreu. Ele arrumar isso. Tá, minha mãe morreu, essa é a realidade. Mas a vida continua. Infelizmente. Ou felizmente. Infelizmente porque tá sem ela, mas a vida continua. Então eu preciso pegar e continuar fazendo as coisas que eu fazia. Pô, seria muito bom ela estar aqui do meu lado, mas ela não tá. Fazer o quê? A vida não é um monte de rosa, um monte de pudinzinho pra você sentar lá e ficar. Ah, ai, como é maravilhosa a vida. Ela tem os seus momentos assim, que é a realidade. Muitas das vezes a gente pega essa realidade e acaba aumentando ela e começa a fazer ela, nossa, a pior coisa do mundo, e não sei o que, blá blá blá. E não, mano, é a realidade. Então eu queria deixar esse pensamento aqui pra vocês sobre esse caso com o Toguro e parabenizar também pelo pensamento dele, pela forma que ele pensa, a forma que ele age sobre isso, sabe? É uma coisa que eu queria que vocês pensassem na sua vida, o que você poderia estar fazendo para estar melhorando ela.
Qual é a sua realidade? Qual é a realidade que você pode estar pegando, arrumando e colocando ela no lugar, sabe? Tem mais uma frase estoica que eu queria estar falando pra vocês aqui, que é sobre... Peraí, que eu vou pegar minha fome. A melhor parte do progresso é o desejo de progredir. Então, só do fato de você querer, sei lá, ser uma pessoa muito foda, por exemplo, pegar o shape inexplicável, que é o que ele fala bastante. Pô, ele quer progredir, mas aconteceu alguma coisa ruim com ele? Tá, mas a minha meta ainda é progredir. Então, pô, vou ficar triste, vou ficar de luto e tudo mais, mas a minha meta ainda é progredir. Então, eu preciso continuar fazendo. Não é do tipo, ah, não, você tem que fazer, ah, porque vencedores fazem não sei o quê. Não, não é esse papo de coach de merda, assim, que fica querendo enfiar o negócio na sua goela. Não, mano. Pô, tô triste, tô mal e tudo mais. Pô, isso aqui me faz bem. E acaba sendo uma coisa que vai chegar perto do que eu quero. Então, vai ter que continuar, velho. Vai ter momentos que você não vai querer fazer alguma coisa e você vai ter que fazer, tá ligado? Faz parte da vida. Então é isso que eu queria deixar pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto e só o começo.